Oi, gente. Tá tudo bem com vocês? Tia Lidiane, espera que sim. Nós estamos iniciando mais uma aula, não é? No qual hoje nós iremos trabalhar a disciplina de matemática. Nós iremos dar continuidade na nossa temática, que são números e operações, no qual nós iremos ver hoje o que são antecessor, sucessor, composição de números, sequência numérica e escrita dos números, certo? Então, nós vamos ver tudo isso. Então, a tia Leidiane gostaria que vocês assistissem o vídeo até o final, certo? Porque cada tópicozinho desse que a tia Leidiane está explicando para vocês, vai aparecer na atividade de hoje questões semelhantes à explicação da tia, tá certo? E agora a tia Leidiane vai começar explicando para vocês o que é uma sequência numérica. Vocês sabem o que é uma sequência numérica? Sequência numérica, gente, é a ordem dos números. Como eu posso ordenar os números, certo? Eu vou começar dando um exemplo para vocês. Por favor. A tia Leidiane vai começar com a sequência. Pronto. Vocês sabem que sequência é essa daqui? Volte lá. Essa sequência que a tia Leidiane acabou de expor na lousa é uma sequência de 2 em 2, ou eu posso dizer que é uma sequência de números pares. Quando a tia Leidiane diz 2, 4, 6, 8, 10, eu estou organizando essa sequência. E esse pontinho de reticência aqui quer dizer que vai ter mais. A tia Leidiane parou aqui no número 10. Qual seria o próximo número? Eu sabendo que é uma sequência de 2 em 2. O cameraman sabe qual será a próxima sequência? 12. Muito bem. Depois de 12, qual vai ser a próxima sequência? 14. Exatamente. Então eu posso observar que essa sequência aqui que eu fiz foi no intervalo de 2 em 2, não é? E assim sucessivamente, porque os números eles são infinitos. Agora eu vou escrever uma outra sequência. Foque aqui, por favor. 5, 10, 15, 20, 25. Essa sequência aqui, o intervalo dela é de em quanto em quanto? Vocês sabem? O meu cameraman sabe? Qual é a sequência, cameraman? 5. Exatamente. De 5 em 5. Ó, eu tenho 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Qual seria o próximo número, cameraman? 30. Depois de 30, qual seria o próximo número? 35. Exatamente. Então, eu posso observar que eu fiz uma sequência de 5 em 5. Volte lá, por favor. Então, gente, a sequência é isso. É a organização dos números, né? Eu posso fazer uma sequência de várias maneiras. E numa reta numérica, que cai muito em avaliações, venha me pedir sequências, que no qual às vezes o aluno ele sente dificuldade. Mas se eu descubro a sequência de um número até chegar o próximo número, acabou o segredo da reta numérica. Vamos aqui para essa reta numérica. Eu tenho aqui o número 5.
Bem aqui nesse pontinho, deixa eu botar aqui, classificar aqui os pontinhos. Pronto. Eu tenho aqui o número 5. O B não tem nada. Bem aqui eu tenho o número 15. O D não tem nada. Bem aqui eu tenho o número 25. E bem aqui na letra F eu tenho o número 30. Vocês aí, sabem que sequência é essa daqui? Sabem? Essa sequência, gente, ela é de 5 em 5. Ó, 5. Bem aqui vai ser o quê? 10. Ó, 5, 10, 15. Então a letrinha D vai ser que número? 20, não é? 20, 25, 30. Ok? Vou botar uma outra reta numérica. E vou botar os pontinhos. A, B, C, D. E aqui nessa minha sequência tem o número 200. E bem aqui tem o número 400. Alguém sabe que sequência é essa daqui? Qual vai ser o númerozinho que vai ficar na letra A e qual vai ser o númerozinho que vai ficar na letra C? O cameraman sabe? 100. Muito bem, então a sequência é de 100 em 100. A sequência dessa reta é de 100 em 100, ó. 100, 200, 300, 400. Volte lá, por favor. Então, gente, a sequência é a ordem dos números, tá certo? Então, eu posso descobrir uma sequência a partir do momento que eu usar a minha lógica. Eu descobri a primeira sequência, a segunda sequência também ela vai ser da mesma maneira, tá bom? A tia Leidiane espera que vocês tenham compreendido que é uma sequência numérica, né? Agora nós iremos para antecessor e sucessor dos números. Gente, antecessor já tá falando, é o que vem antes. E sucessor é o que vem depois. Antecessor, antes. Sucessor, depois. O cameraman vai focar aqui e nós vamos descobrir o antecessor e o sucessor dos números, certo? No primeiro número aqui, eu tenho 956. O que é que vem antes de 956? Então, eu sei que vai ser 955. Eu descobrindo que é 955, 956. O sucessor vai ser o quê? 957. O meu cameraman, ele vai me ajudar agora nesse número. Cameraman, o que é que vem antes de 104? 103. Exatamente, 103. Então, 103 antes, 104, 105. 105. O que vem depois de 104 é 105. O que é que vem antes de 47? 46. Exatamente, 46, 47. O que é que vai vir depois? 48. 48, obrigada. Ó, 1024. Antes de eu escrever esse número, 1024, qual é o número que eu vou escrever? 1023, né? Ó, 1023, 1024. E o sucessor vai ser o quê? 1025. 1025. Muito bem. Agora, eu aumentei aqui o número. Eu tenho 3.327. O que é que vai vir antes de 3.327? 3.326. 3.326. 3.326, 3.327 e o próximo vai ser o quê? 3.328. 3.328. Muito bem. Então, antecessor é o que vem antes. Sucessor é o que vem depois. Tá certo?
E agora, gente, que vocês já descobriram o que é antecessor e sucessor dos números, agora nós vamos aprender o que é composição. Composição dos números. Tem a decomposição e a composição. Elas são parecidas, né? Mas elas têm as suas diferençazinhas. Ó, decomposição é quando eu separo os números em partes. Eu coloco unidade nas unidades, dezena nas dezenas, centena nas centenas, unidade de milhar na unidade de milhar. Ou seja, eu vou decompor. Eu quero aquele número todo esmiuçadozinho. Já a composição, vou compor, vou juntar as ordens para me descobrir que número eu irei formar. Os números aqui expostos na lousa, eles estão decompostos. Estão todos decompostos. E no qual eu quero descobrir que número eu vou formar. No primeiro exemplo, bem mais próximo, por favor. No primeiro exemplo, eu tenho 100 mais 20 mais 3. Eu quero saber que número é que eu vou formar. Primeiro, eu sei que o 3 ele vai ser o quê? Se é só 3, ele vai ser o quê? Unidade. Eu sei que o 20 vai ser o quê? Dezena. E o 100 ele vai ser o quê? Centena. Então, aqui, que número eu vou poder formar? 100 mais 20 mais 3. Qual é o número que eu formei? 123. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Eu tenho aqui 1000 mais 300 mais 20 mais 2. Então, se eu compor, se eu juntar, que número é que eu vou formar? Primeiro nós vamos colocar unidade nas unidades, dezena nas dezenas, centena nas centenas e assim sucessivamente. O 2 ele vai ser o quê? Unidade. Então eu tenho duas unidades. O 20 ele vai ser o quê? Dezena, né? Então eu tenho duas dezenas para ter o número 20. Depois das dezenas, eu vou ter que número? Centena, né? Então, eu tenho 3 centenas aqui. E o 1000, ele vai ser o quê? Unidade de milhar. Eu tenho uma unidade de milhar. E se eu for compor esse número, que número eu vou formar? Eu tenho aqui 1000 mais 300 mais 20 mais 2. Eu posso formar que número? 1322, né? 1322. Foque aqui, por favor. Agora eu tenho 400 mais 30 mais 5. Então, o 5 ele vai ser o quê? Unidade. O 30 ele vai ser o quê? Dezena. E o 400 ele vai ser o quê? Centena. Então, se eu tenho 400 mais 30 mais 5, que número é que eu consegui formar? 435. E aqui, gente, esse exemplo aqui já é um exemplo diferente. Um pouquinho diferente. Aqui eles estão em dezena em palavrinhas. Então, eu tenho que descobrir aqui. Uma dezena de milhar equivale a quanto? Uma dezena de milhar. Dezena de milhar é de 10.000 em 10.000. Então, se eu tenho só uma, então eu tenho 10.000, não é? Mais duas centenas. Quanto é duas centenas? Centena é de quanto? De 100 em 100. Então, se eu tenho duas centenas, eu tenho que número? 200, né? 200 mais 3 dezenas. Dezena é quanto? De 10 em 10. Então, se eu tenho 3 dezenas, eu tenho quanto? 30, né? Então, gente, que número é que eu posso formar aqui? Ó, eu tenho 10.000 mais 200 mais 30. Que número foi que eu formei? 10.230.
certo? Vamos para o nosso último exemplo? Foque aqui, por favor, Cama. Eu tenho aqui uma unidade de milhar, 4 centenas, uma dezena, mais 5 unidades. Uma unidade de milhar. Unidade de milhar, ou seja, unidade de milhar é de 1.000 em 1.000. Então, se eu tenho uma unidade de milhar, eu tenho 1.000, não é? 4 centenas. Centena eu sei que é de 100 em 100. Então, se eu tenho 4 centenas, foca aqui em mim, por favor. Se a tia Leviane tem 4 centenas, eu tenho 100, 200, 300, 400. Vai ficar só aí mesmo. Mas a tia Leviane tem uma dezena. Dezena é 10. Se eu tenho só uma dezena, eu tenho quanto? 10. 10 mais 5 unidades. Então, 5 unidades. Unidade é de 1 em 1. Então, se eu tenho 5 unidades, eu tenho o número 5. Então, gente, foca aqui. Que número é que eu vou formar? O que eu tenho 1.000, mais 400, mais 10, mais 5. Que número é que eu vou formar? 1.415, que eu vou juntar o 10 mais 5. Então, eu tenho 1.415. Ok? E agora, gente, que vocês já aprenderam o que é composição dos números, que é eu juntar aquilo que está decomposto, agora nós vamos aprender a escrita dos números. Ou seja, esses números aqui, eles estão por extenso e eu quero saber a escrita dele. E primeiro, antes de nós, eu vou iniciar colocando o número no QVL, que é quadro, valor e lugar, das unidades, das dezenas, das centenas, das unidades de milhar e das dezenas de milhar. Primeiro, foca aqui, eu tenho um número 2.330. Gente, 30 vai ficar em qual cantinho daqui? Quando eu te digo 30, eu tô falando qual ordem? Na ordem das dezenas, não é? Então, unidade eu falei? Não. Então, 30 ele vai ter quantas dezenas? 3, não é? 300. 300 vai ficar em qual dessas ordens? Se eu digo 300, eu estou dizendo que ele vai ficar nas ordens das centenas, não é? Então, 300 ele vai ter quantas centenas? 3, não é? Ó, 100 mais 100 mais 100. Então, ele tem 3 centenas que vai dar o número 300. Eu tenho 2.000. Se eu sei que unidade de milhar é de 1.000 em 1.000, então 2.000. Então, o número 2 vai ficar no cantinho das unidades de milhar. Então, eu tenho 2.330. Então, eu vou colocar aqui 2.330. Dá pra enxergar direitinho? Acho que sim, né? Agora nós vamos pra cá. Foque aqui, por favor. 505. Vamos colocar esse número no quadro valor e lugar? 5. 5 vai ser o quê? Unidade, né? Eu falei 500. Eu tenho dezena aí? Não, né, gente? 500, gente. O número 500. Eu tô me referindo que 500 ele vai ser centena, não é? E centena, 500, ele tem quantas centenas? Se centena é de 100 em 100, 500 vai ter quanto? 5, né, gente? Ó, 100, 200, 300, 400, 500. Então, eu tenho 5 centenas. Então, eu tenho o número 505. E nós vamos para o nosso último número, que é 9.210. Gente, eu falei unidade nesse número? Não, né? Então, a unidade é 0, né? 10. 10 vai ser na ordem da dezena. 10 tem quantas dezenas?
uma dezena, não é? 200 vai ser o quê? Centena, não é? E o número 200, ele vai ter quantas centenas? 2. 9.000. 9.000, eu estou na casa 9.000, ou seja, uma unidade de milhar. 9.000, ele vai ser quanto? 9 unidades de milhar. Então, eu formei o número 9.210. 9.210. Volte lá, por favor. Então, gente, nós finalizamos a explicação. Vocês irão fazer a atividade no livrinho de vocês do Mais Pai, que o estruturado, na página. Vocês irão fazer a página 60, a página 60 todinha, ou seja, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, página 60 todinha, completa. A página 61 e 62 vocês já fizeram e vocês vão dar uma puladinha para a página 63, no qual vocês vão fazer, na página 63, a continuação da questão 9, a 10 e a 11, onde vai cair todo o conteúdo que a tia Leidiane explicou, tá certo? Um grande beijo e até a nossa correção da atividade, tá certo? Tchau! Pronto?